Então, ó, para quem tem interesse, que já sonha aí em trabalhar manejando, né, pacientes da ortopedia que vão ser aí submetidos às cirurgias ortopédicas. Agora a gente vai discutir algumas manifestações, né, alguns exemplos de como que a enfermagem ela maneja aí esse paciente submetido à cirurgia de mão ou punho. Então, essa cirurgia de mão ou punho, ao menos que ela esteja relacionada aí com traumatismo grave, geralmente ela é um procedimento mais simples, mais a nível de ambulatório, tá? Então, assim, já coloco aqui para vocês que tudo depende da avaliação e da necessidade daquele paciente. E qual que é o seu papel, né, com esse paciente? Então, antes da cirurgia, você, enfermeiro, tem que avaliar o nível, o tipo de desconforto desse paciente, as suas limitações de função que estão sendo causadas por esta condição, tá joia? É muito importante fazer uma avaliação neurovascular de hora em hora dos dedos expostos durante aí as primeiras 24 horas após a cirurgia. Então, concordam comigo? Esse paciente ele retornou daquele procedimento cirúrgico. Você não acha que nós, enquanto enfermeiros, a gente tem que fazer uma vigilância constante ali naquelas primeiras 24 horas? Isso, é isso mesmo. Então, você, enfermeiro, nessas primeiras 24 horas, tem que avaliar, tem que analisar, principalmente região dos dedos, tá? Que estão expostos ali durante essas primeiras 24 horas após cirurgia, porque a gente tem que avaliar a perfusão dos nervos. Isso é muito importante, tá? Principalmente se tiver sido usada ali a técnica de torniquete durante esse perioperatório, porque isso pode implicar aí em alguns déficits neurovasculares, certo? Então, você, enquanto enfermeiro, tem que realizar uma comparação desse membro afetado com o não afetado, a condição pós-operatória com o estado pré-operatório e tudo documentado nesse prontuário. Em cirurgias aí de mão ou punho, é bastante comum a indicação de uso de pinos percutâneos, tá? E para que serve, né? Para quem nunca buscou aí qual que é a aplicação desse pino? É justamente, gente, para manter o osso na sua posição. Então, se eu estou aplicando um pino ali, se o ortopedista aplicou, você já tem que chamar atenção que é uma região potencial para infecção. Então, você, enquanto enfermeiro, tem que orientar esse paciente, orientar a sua equipe a respeito de cuidados assépticos com a ferida, com o pino. Então, tem que fazer uma técnica asséptica, né, no curativo desse paciente. E o curativo é algo que fornece um apoio, mas ele não deve ser constritivo, tá? Então, assim, tudo vai depender da condição. Então, é avaliar esse curativo, avaliar esse membro, fazer comparações. Se tiver indicação de compressas de uso intermitente, ela tem que ser feita, né, na fase aguda ali. A gente costuma colocar uma compressa de gelo nessa área aí que foi operada durante as primeiras 24, 48 horas. Então, na fase aguda, ainda é uma compressa gelada. Para quê? Para poder controlar o edema daquela região. E só se tiver contraindicação. Então, por isso a importância, né, de vocês terem conhecimento técnico, de terem segurança, de terem um diálogo com a sua equipe, com esse médico que operou esse paciente, porque se você tem esse diálogo de forma segura, você consegue traçar o plano ali com resultados que eles são muito assertivos, tá? É um sinal, um sintoma que é bastante importante de ser avaliado nesse pós-operatório é a dor, o desconforto, tá? E isso pode ser aí, né, controlado pela utilização de analgésicos que já ficam prescritos e orientações também, né, para esse paciente, para esse familiar, que a fala, né, a orientação, ela nos acalma. Então, por mais que é um processo doloroso, quando você tem ali um nível de atenção, quando você repassa isso para essas pessoas que estão envolvidas, esse processo ele se torna mais leve, mais ameno. Então, sempre muito atento a sinal de dor e de desconforto. Então,
O manejo do paciente aí, a cirurgia de mão e de punho, ele é bem tranquilo, tá? É mais essa análise mesmo, é tanto preparar esse paciente para o pré, quanto receber esse paciente no pós. Então, analisar os membros, comparar, né? Fazer uma prescrição aí desse curativo, dessa avaliação, ficar atento aos sinais de dor, de desconforto, se tem indicação aí ou não de compressa, se esse paciente saiu com algum antibiótico, né, que foi feito de forma profilática, porque são locais propícios para infecção. Então, você tem que ter esse cuidado. A gente falou de mão e de punho, agora eu vou trazer alguns distúrbios aí que eles são de pé, certo? E na região do pé, no membro inferior, muitos distúrbios, pessoal, eles podem ser causados por uso de sapato mal ajustado, que isso acaba distorcendo ali a anatomia normal, e isso traz deformidades para essa região, causando a dor. Tá? Existem problemas também que são dermatológicos, que afetam a região do pé, sobre a apresentação de algumas infecções que elas são fúngicas, algumas verrugas na região plantar e diversas doenças sistêmicas que elas atingem aí a nível dos pés, tá? E algo que eu quero chamar a atenção de vocês, quando a gente fala aí dos pés, são os pacientes diabéticos, porque são pessoas que elas evoluem com neuropatia. Quem já ouviu falar da neuropatia? Então, o paciente diabético, ele é propenso a desenvolver calos e neuropatias periféricas. E essa neuropatia, ela causa diminuição da sensibilidade. Então, isso leva a lesões no ponto de pressão do pé. Por que a gente orienta tanto, né? Pessoas com neuropatia ter cuidado ao manipular um fogão, ligar um fogo, acender um fogo, andar descalço, porque eles perdem a sensibilidade. Então, às vezes, eles pisam num prego e não sentem. Então, para o paciente diabético, essa cicatrização ela é mais difícil. Às vezes, ele vai acender um fogo no fogão lá e esse fogo, ele queima a sua mão e naquele momento ele não sente, porque ele perdeu a sensibilidade pela neuropatia. Então, lembrem sempre de mim e desses pacientes diabéticos, tá? Principalmente aí nesses distúrbios do pé. Pacientes também com doença vascular periférica, arteriosclerose, eles costumam queixar de ardor nessa região do pé, um prurido, resultando aí em arranhões e lesões de pele, porque a tendência, né, quando ele sente isso, é ele ir lá, ó, e coçar até sangrar. Na artrite reumatoide também pode ocorrer algumas deformidades do pé. A obesidade é outro fator aí também que causa algumas anomalias dos pés, incluindo aí o pé plano, né, de início na vida adulta, fascite plantar, então são vários. De que forma que é feito o tratamento aí? O desconforto pelo estresse aos pés são tratados de que forma? Repouso, tá, pessoal? Elevação, fisioterapia, enfaixamento de apoio e aparelhos ortopédicos, tá joia? Então, esse paciente ele deve ser inspecionado diariamente, porque a evolução, tanto de progressão ou não, ela é bastante rápida. Então, se você, enfermeiro, não costuma avaliar o seu paciente, ele pode evoluir com alguma doença de pé ali que você, deixou passar. Então, por isso essa atenção e essa avaliação, tá joia? Então, assim, orientar, né, uma caminhada com calçado corretamente, ajustado, principalmente pacientes diabéticos, tá joia? Então, outra condição, né, que existe aí são os calos. Os calos mesmo superficiais, que é comum a gente evoluir quando calça um sapato que está incomodando, né? Então, esse calo superficial, ele é uma área mais espessa da pele, que foi exposta aí a uma pressão ou um atrito persistente. Lembra aí comigo, quando a gente calça um calçado desconfortável, pode ocorrer um atrito persistente daquela região do pé, e isso evolui com calo superficial. E essa mecânica defeituosa do pé, ela geralmente precede aí a formação do calo. Qual que é o tratamento? É eliminar as causas subjacentes.
e tratar esse calo doloroso aí com o podólogo, né, conforme indicação. Existem algumas indicações médicas aí de aplicação de pomada, que é a base aí da queratolítica, usar uma calcanheira fina, né, de plástico sobre o calcanhar, algumas medidas que evitam aí, né, essa pressão ou esse atrito persistente. Hallux valgo é um tipo aí de deformidade. Hallux é o dedão do pé, falando aí bem simplão para vocês. É uma deformidade em que o hallux ele é desviado para a lateral. Então, se ele está desviado para a lateral, o que vocês acham que vai acontecer? Tem uma proeminência acentuada, num aspecto que ele é medial. Então, se é medial, é aquilo que está no eixo mediano do nosso corpo, né? A nível ali da nossa primeira articulação metatarso-falângica. Então, o hallux valgo é uma deformidade onde o nosso hallux, lá no pé, ele desvia lateralmente, tá? Com esse desvio, a gente tem aí um alargamento ósseo, que é chamado de exostose. A gente tem uma alteração do aspecto medial da cabeça do primeiro metatarso, certo? E isso pode formar uma bolsa que pode evoluir com um processo de inflamação e trazer várias manifestações clínicas e desconforto para o paciente. Os sintomas da bursite aguda aí incluem, né, uma área avermelhada, edema, ele vai sentir dor na palpação. Então, já estou aqui evoluindo com uma bursite, está inflamando aquela região ali do meu hallux, que é, né, uma condição ali chamada de hallux valgo, certo? Os fatores aí que contribuem, gente, para essa formação inclui hereditariedade, sapato mal ajustado, a osteoartrite, o alongamento aí gradual do pé, que ele vem associado ao nosso envelhecimento. Então, muitas pessoas conhecem essa condição de hallux valgo como a nossa famosa joanete. Eu tenho uma joanete aqui, e essa minha joanete ela é justamente por uso de sapatos, né, mal ajustados. No meu caso, é muito comum nas mulheres evoluírem aí com joanete por conta desse sapato mal ajustado. O tratamento dessa condição depende muito da idade do paciente, do grau de deformação e da gravidade desses sintomas, certo? Em casos simples como o meu, né, a gente só adapta um sapato conforme aí o formato do pé, né? Tem que moldar ali o pé para evitar a pressão sobre essas porções salientes que a gente tem. Então, esse aí pode ser o único tratamento necessário. Então, é uma condição que ela é simples, tá? Em caso mais extremo, se indica injeções de corticoide para controlar aí uma inflamação agudizada, e em casos mais avançados se indica a cirurgia para remoção da exostose, tá? Mas isso aí é em casos, né, mais extremos, que esses dedos precisam ser realinhados para melhorar aí a função do pé e também a aparência dos sintomas. Então, esse aqui é a nossa famosa joanete. Já vou mostrar para vocês. O dedo em martelo, eu trouxe aqui uma imagem já, porque não é tão comum. O dedo em martelo, ele é uma deformidade em flexão da articulação interfalângica, tá? Que envolve aí vários dedos. Então, olha ela aqui, flexão, é essa deformidade aqui, da falange. Meias, sapatos apertados podem empurrar o dedo, né, sobrejacente de volta para a linha dos outros dedos. Então, perceba aqui também que tem uma questão de mau uso, né, de sapatos. O tratamento aqui também é conservador, a gente tem que se adequar a sandálias, sapatos que tenham aí, né, a parte aberta, que seja mais confortável, realizar exercícios manipuladores, certo? E em caso de cirurgia, que se chama osteotomia, ela pode ser usada aí para reparar a deformidade resultante. Então, tem poucas evidências, eu estou trazendo mais para título de conhecimento de vocês. Outra condição é o neuroma de Morton. Olha ele aqui, essa condição vermelhinha aqui. É o neuroma digital plantar, tá, pessoal? O que ocorre? Uma tumeração do terceiro ramo lateral do nervo plantar medial. Então, no terceiro ramo
1, 2, 3. No terceiro ramo, ocorre uma tumeração do terceiro ramo do nervo plantar medial. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Um processo inflamatório, né? Então, a pessoa que evolui com neuroma de Morton vai resultar em dor que lateja, em queimação na região do pé. E isso só é aliviado quando o paciente está em repouso, tá? Ou recebendo uma massagem. Então, primeiro ramo, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Perceba que o neuroma de Morton está aqui no terceiro ramo lateral do nervo plantar medial, tá? É um tratamento que ele também é conservador, né? Costuma inserir entre solas e acolchoados metatarsais para espalhar as cabeças dos metatarsos e equilibrar essa postura do pé. A injeção local de um corticoide, um anestésico local também pode proporcionar alívio, tá? Se tiver aí perda de sensibilidade, aí sim já tem que ficar atento para esse paciente entrar para cirurgias. Pessoas que têm neuroma de Morton, eles costumam ter maiores riscos para queda por conta dessa perda da sensibilidade. Então, veja a importância. Olha quantos distúrbios, né? Quantas condições patológicas a gente já viu aqui hoje. O pé calvo também é aí uma condição, né, relacionada a pé. Ele se refere a um pé que tem um arco plantar mais alto. Então, percebam aqui, ó. Olha o arco plantar deste pé, o tanto que ele é mais alto. Tem aí uma deformidade física, né? Uma deformidade fixa. É aí antepé equino. Então, o encurtamento aí do pé aumenta a pressão, produz calos na região. É importante aí, né, que o fisioterapeuta, junto com toda a equipe, prescreva exercícios para manipular esse pé, relaxar os dedos. Tem alguns aparelhos ortopédicos que acabam aliviando a dor e pode aí proteger esse pé. E em casos mais graves, realiza aí uma artrodese, né, que é uma fusão para poder remodelar e estabilizar esse pé. Então, olha aqui, ó, melhor visão, um dedo de martelo. Olha aqui as falanges, ó. Um pé cavo e uma joanete, certo? E aqui o neuroma de Morton. Então, eu trouxe aí essas 4 condições, que são as deformidades aí comuns da região do pé. Então, para finalizar essa parte aí do pé, eu trouxe aqui para vocês o manejo de enfermagem a pacientes que são submetidos à cirurgia do pé. O que é interessante? Não muda muita coisa dos pacientes que foram submetidos à cirurgia da mão e do punho. Então, é praticamente os mesmos manejos, tá? Avaliar aí a marcha, o equilíbrio, o status neurovascular, né? Fazer a comparação de um membro com o outro, fazer uma avaliação neurovascular dos dedos, né, a cada 1 ou 2 horas, nas primeiras 24 horas. Então, é muito importante você controlar a função do nervo e da perfusão do tecido, tá? Então, orienta esse paciente, orienta a família, como fazer essa avaliação de edema, das condições neurovasculares, que entra a questão da sensibilidade, da circulação, do movimento, tá? Comparar o pé íntegro com o não íntegro, se teve alguma alteração perfusional, se esse paciente está em uso de pino, né? Manter os cuidados assépticos ali na técnica do curativo, entender se ele está em uso profilático de algum antibiótico para a gente fazer o controle infeccioso e, mais uma vez, muita atenção para o controle álgico desse paciente, tudo bem? Fechamos aqui então, né? Manejo aí de enfermagem a paciente submetida à cirurgia do pé, as principais deformidades comuns dos pés, e agora a gente vai falar de uma doença óssea que ela é metabólica e ela é muito importante, que é a osteoporose. Já está quase finalizando, tá, gente? Em relação a distúrbios aí metabólicos, eu quis trazer a osteoporose porque ela é uma condição que ela
se aplica bastante, principalmente nas mulheres ali no período da menopausa, porque é muito comum a gente dosar, né, esse nível aí de cálcio no sangue, principalmente a ginecologista, elas sempre acompanham com esse paciente, porque a osteoporose é a doença óssea mais prevalente do mundo. Então perceba aqui um osso normal e um osso aqui em processo de osteoporose. Então, vocês sabem o que é essa condição que tanto se fala? Vamos lá. É uma condição na qual, gente, os ossos, eles se tornam mais frágeis e quebradiços, tá? Então, o corpo, o normal nosso é absorver e substituir o tecido ósseo de forma constante. Já em pacientes que estão aí em quadro de osteoporose, a nova criação óssea, ela não acompanha. Então, aí essa camada óssea anterior, ela se torna frágil, tá? Então, por isso que é um processo, uma condição que ela é de bastante prevalência, que isso pode gerar múltiplas fraturas nesse paciente, se mal cuidado, mal visto. Então, muitos pacientes não apresentam sintomas até que tem uma fratura óssea. Aí vai se investiga aí que é por conta dessa fragilidade óssea que está totalmente relacionado com a osteoporose, tá? Existem algumas estratégias para prevenção, que ela é muito importante, e a gente divide isso entre adolescentes e adultos jovens, mulheres na menopausa e após, e entre os homens. Porque cada fase da vida, ela tem que ser tratada aí conforme o nosso organismo pede, né? Então, tem que ser orientações específicas para aquela fase da vida que você está permitindo viver. Então, aí, adolescentes e adultos jovens, caracterizar fatores de risco para osteoporose, orientar uma dieta aí rica, né, em quantidade de cálcio e de vitamina D, realizar exercícios com sustentação de peso, identificar alimentos que são ricos, né, de novo, em cálcio e vitamina D, e modificar, né, as escolhas do estilo de vida, evitar o tabagismo, o consumo de bebida, a cafeína, o refrigerante, e percebam, quando eu falo da mulher na menopausa, além de todas essas orientações que eu fiz aqui anteriormente, se colocam mais, porque exige um pouco mais de atenção. Tem uma questão hormonal que ela é mais comprometida, tá, pessoal? Então, sempre ali orientar a avaliar o ambiente doméstico, tá? Para evitar risco de queda. Então, adaptar aquele ambiente conforme a idade e necessidade, né? Colocar um piso antiderrapante para aquele idoso tomar um banho, colocar as barras na lateral para ele poder segurar. Então, você vai avaliar conforme a necessidade, demonstrar boa mecânica corporal, descrever suplementos de cálcio e agentes farmacológicos, fazer exercícios que melhoram o equilíbrio para reduzir o risco de queda e rever condições clínicas aí anualmente com o médico, né? A fim de identificar condições aí, né, e fatores que contribuem para essa perda óssea. E os homens, além de todos esses itens descritos anteriormente, né, tem que identificar aí, caracterizar os fatores de risco associados, como, né, o uso de medicamentos como corticoides, anticonvulsionantes, certo? Fazer um rastreamento para se procurar osteoporose e conversar aí com esse médico a respeito desses medicamentos. Então, vocês já tiveram a curiosidade de buscar ou se perguntar por que a pessoa, quando ela vai ficando mais idosa, evoluindo ali na menopausa, ela tende a diminuir de tamanho? Vocês já observaram que vai ficando mais idoso, vai diminuindo essa curvatura? Por que isso acontece? Hein? O que vocês acham? Justamente essa perda de altura típica, ela está associada à osteoporose ao envelhecimento. Então, tem ali, né, 25 anos após a menopausa, perde muita altura, porque diminui o hormônio, o estrogênio, certo? Então, isso provoca uma reabsorção óssea acelerada nos primeiros 5 anos e a cessação da menstruação.
Então, a maioria das mulheres, ela perde 10% da sua massa óssea. Então, vocês, mulheres, já fiquem atentas. A gente tem que investigar, a gente tem que se cuidar, porque é um fator extremamente importante, tá? Então, aqui eu trouxe alguns fatores de risco da osteoporose. Dá uma pausadinha aí, façam anotações e tiram suas dúvidas. Uma condição que é muito comum devido, ao enfraquecimento desses ossos são as fraturas. Então, a fratura do quadril, ela ocorre como uma consequência da osteoporose. É tratado aí de forma cirúrgica por uma substituição articular ou por uma redução fechada ou aberta com fixação interna, tá? Com uma colocação de pino. Então, por isso que a gente tem que orientar essas pessoas a ter cuidado com o risco de queda, porque já está enfraquecido. E aqui eu trouxe para vocês todo o processo de enfermagem relacionado ao paciente aí com fratura de vértebra espontânea relacionado com a osteoporose. Então, você tem que avaliar, reconhecer todos os riscos, e problemas associados à osteoporose, a base da avaliação de enfermagem, gente, que vai montar esse processo. Então, busque a história de saúde, faça o exame físico, a anamnese assertiva, para que você localize aquela dor, tá? E logo após essa avaliação, você consegue aí, com base esses dados, distinguir diagnósticos de enfermagem, para depois a gente planejar as metas e trazer as intervenções de enfermagem. Então, quais são as intervenções principais aqui? Alívio da dor, melhora da eliminação intestinal, promoção da compreensão da osteoporose e do esquema terapêutico, tá joia? Então, esse é o processo de enfermagem. Eu quero que vocês tenham isso aqui na ponta da língua, porque é o passo a passo para você determinar a sua consulta de enfermagem, certo? Então, para finalizar, agora a gente vai falar de algumas infecções e, por último, de algumas neoplasias. Então, infecções musculoesqueléticas, eu trouxe uma condição que ela é extremamente grave se ela não for bem cuidada, que é a osteomielite. Osteomielite. O que é a osteomielite? É uma infecção óssea. Então, aqui a gente tem o osso e dentro dele evoluiu com um processo infeccioso. E esse processo, pessoal, ele é grave por quê? Porque ele resulta em necrose e formação de um osso novo. Ela tem 3 classificações, tá? Ela pode ser de origem aí hematogênica. A osteomielite de origem hematogênica, ela é decorrente da propagação da infecção pelo sangue. Então, essa infecção ela vem a nível sanguíneo. A de foco contínuo, ela é decorrente da contaminação de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico ósseo, de uma fratura que ela está aberta, de uma lesão traumática. Um exemplo que eu trouxe para vocês é um ferimento de projétil, arma de fogo, Então, pode ser uma osteomielite de foco contíguo e uma osteomielite com insuficiência vascular. Então, isso aqui é visto com maior frequência entre pacientes que possuem diabetes e doença aí que ela é vascular periférica, tá? E geralmente essa osteomielite aqui ela costuma afetar a região dos pés. Então, vocês entenderam? O processo de osteomielite é uma infecção óssea que resulta num processo de necrose. Então, quais são os pacientes aí que estão em alto risco? Inclui idosos, pacientes malnutridos, pacientes obesos, tá? E também pacientes que estão aí com o sistema imune bastante prejudicado, com doenças crônicas, aqueles que receberam algum tratamento a longo prazo, com uso de corticoide, com algum agente imunossupressor, ou usuário de drogas, ilícitas que sejam injetáveis. Então, vocês percebam que até aqui, a maioria dos distúrbios que eu falei, eles têm praticamente as mesmas características. Então, se apeguem a isso de forma geral, tá? Com uma visão macro de todo esse processo. A osteomielite, quando ela vem em forma de infecção de ferida cirúrgica, ela geralmente ocorre nos primeiros 30 dias após a intervenção, tá? E ela pode ser classificada como uma ferida aí, que ela é incisional ou profunda.
Quando ela é a nível incisional, é ali mais superficial, localizada acima da fáscia profunda. E já quando ela é mais profunda, é porque ela é mais profunda. Então, isso exige ali o envolvimento de um tecido que ele está abaixo da fáscia profunda, tá? Então, muito atenta a pacientes que estão em uso de implante, que foram submetidos a processo cirúrgico, tá? Às vezes essas infecções pós-operatórias profundas, elas podem ocorrer até 1 ano depois dessa intervenção, e isso pode trazer um processo crônico, que é chamado de osteomielite crônica, tá? E esse processo crônico, o que vocês acham que ele afeta? Muito a qualidade de vida desse paciente, gente. Então, mais uma vez, eu jogo aqui na mão de vocês a responsabilidade desse olhar clínico e dessa avaliação de enfermagem, porque quanto mais precoce o sistema agir, menos sequelas esse paciente vai ter. Então, aqui eu trouxe um processo de uma osteomielite crônica para vocês visualizarem. Então, ele convive de forma crônica. Isso causa dor, isso traz desconforto e acaba atrapalhando nas atividades da vida diária. Aqui eu montei o processo de enfermagem, tá? Para o paciente com osteomielite. Então, faça a leitura, é o mesmo caminho, você vai avaliar. De acordo com a sua avaliação, você vai montar os diagnósticos, planejar, fazer as metas e trazer as intervenções, que aqui também estão relacionadas a alívio e controle da dor, melhora da sua mobilidade física. Muito importante o controle do processo infeccioso, tá, gente? Então, essa aqui é a osteomielite. Outro processo infeccioso relacionado à função musculoesquelética é a artrite séptica, ou seja, é um processo infeccioso, tá? De onde? Das nossas articulações. Então, quando essas articulações elas são infectadas aí pela disseminação de alguns patógenos que vêm de outras regiões do nosso corpo, que é a chamada disseminação hematogênica, a gente tem um processo de artrite séptica, e isso é grave, tá? Se ela não for bem tratada, se ela não for identificada de forma precoce, esse paciente entra aí num quadro séptico, um choque séptico que vai evoluir, pode evoluir com disfunção múltipla de órgãos sistêmicos. Então, ou ele vai perder esse membro, ou vai acontecer uma disfunção aí dos sistemas mesmo, tá joia? Então, o maior risco aqui são os idosos, pessoas com comorbidade, diabetes, artrite reumatoide, infecção de pele, alcoolismo e pessoas aí com uma história pregressa de artroplastia. Então, a artrite séptica é muita avaliação de enfermagem, é muito o seu cuidado, a sua visão, a sua identificação de mudanças de sinais e sintomas, tá joia? É bastante comum na articulação do joelho e no quadril, tá? É mais comum infectar essas regiões, certo? Então, como eu falei para vocês, o reconhecimento imediato e o tratamento da articulação infectada, ela é muito importante. Por quê, professora? Porque identificou, vocês já entram com antibiótico de forma precoce. Esse antibiótico, ele salva vidas, porque ele vai matar, ele vai combater esses micro-organismos, tá? Porque se eu acumular ali material purulento, isso pode evoluir com um processo que chama condrólise. O que é isso? Condrólise é a destruição da cartilagem hialina, que é a cartilagem, uma das que a gente está ali cobrindo esse processo de articulação, E esse processo aí de disseminação hematogênica, ela pode levar à sepse e à morte. Você já consegue entender o que é um paciente em quadro séptico, Então, é um paciente que ele traz uma gravidade, que ele exige uma monitorização hemodinâmica e que você, enfermeiro, tem que ficar atenta nesse paciente. Então, o paciente ele vai manifestar de que forma, Articulação dolorosa, inchada, quente, diminui a amplitude de movimento, pode apresentar febre, calafrio, leucocitose. O que é essa leucocitose? Aumento dos nossos leucócitos lá no exame de sangue, ou seja, tá avisando que está acontecendo algum processo ali infeccioso. Então, a gente tem que agir rápido, tá? Embora qualquer articulação ela pode ser infectada, a maioria, aí, 50%, ocorre na região do joelho. Como eu falei, o manejo da enfermagem vai ser orientar,
buscar um número máximo aí de informações, né? Buscar aí todo o processo fisiológico dessa condição da artrite séptica, apoiar, né? Tirar as dúvidas, aderir juntamente com a equipe o esquema de antibiótico prescrito, inspecionar essa pele, principalmente se tiver com talas, né? Que talvez tenha sido prescrito. Observar algumas restrições, sustentação de peso. Então, é exatamente pegar a prescrição e fazer acontecer, tá? Então, e conversar, dialogar com esse paciente, porque é uma condição que ela pode evoluir também de forma muito rápida, tá joia? E agora, para finalizar o nosso assunto, vou comentar rapidinho sobre os tumores ósseos, que são condições também da função musculoesquelética, ó. Raio-X, a gente consegue visualizar um tumor, aqui também presença de tumor, região de úmero, tá? Então, só para vocês entenderem, as neoplasias do sistema musculoesquelético, elas são de vários tipos. Então, ela pode incluir aí tumores condrogênicos, tumores osteogênicos, fibrogênicos, musculares, células da medula óssea, bem também como tumores a nível de região nervosa, vascular e de células adiposas. E dentre essas neoplasias, elas se classificam. Então, vocês precisam saber a diferença do que é um tumor primário ou metastático de câncer em outras partes do corpo. Então, metástase é aquilo que já se disseminou. O câncer se iniciou ali na região da mama, porém já está em metástase, né? Já alcançou pulmão, próstata, rim, ossos. Então, é essa diferença que vocês têm que pegar. O que é um tumor ósseo benigno? O tumor ósseo benigno, ele acontece ali a nível, né, de tecidos moles, é mais comum do que os tumores ósseos malignos primários. Então, o tumor benigno de osso e tecidos moles, eles são mais comuns que os tumores ósseos malignos primários, certo? Geralmente eles têm um crescimento lento, ele é bem circunscrito, encapsulado, ele provoca poucos sinais e sintomas e não são uma causa de morte. Quando identificado, né, tem ali uma abordagem cirúrgica, vai se investigar e aí, ok, é benigno. Então, as massas benignas incluem aí osteocondroma, cisto, né, fibroma. E o problema disso aqui é que alguns tumores que são benignos, eles podem se tornarem malignos, por isso que é importante uma investigação e um acompanhamento, tá? Então, aqui em tumores ósseos benignos, não tem tanto uma perda de função, né? Eles têm um crescimento mais lento que difere aí de um tumor ósseo maligno. Percebam a diferença do maligno, né? Os tumores osteomusculares malignos primários, eles são raros, são decorrentes aí de células do tecido conjuntivo ou elementos da medula óssea. Eles incluem aí, só para título de conhecimento, os osteosarcoma, os condrosarcoma, né? E outros nomes que não é importante eu trazer, né? Mas só para vocês terem ciência, tá? E a metástase dos tumores ósseos para os pulmões, ela é bastante comum. Então, o tumor maligno, o próprio nome já diz, maligno, ele é mais agressivo. Então, há uma perda de função maior daquela região. E já a doença óssea metastática, né, é um tumor ósseo que ele é secundário e ele é bem mais comum que os tumores ósseos primários, infelizmente. Então, observem aqui, ó, todas essas manchinhas são sinais de neoplasia, então é metástase. Já se dividiu aqui, ó, se espalhou por toda a região do corpo. Então, geralmente no PET scan, na cintilografia, são exames, né, que esse paciente é submetido justamente para tentar visualizar essas regiões. Então, a metástase, né, são tumores que surgem de tecidos de outras partes do corpo, que vão invadindo o osso e pode causar uma destruição óssea localizada, tá? Tem aqui o nome, né, mais comum dos tumores, que é na região do osso, rim, próstata, pulmão, mama, ovário, da tireoide. Ele é mais frequente também encontrado na região do crânio, na coluna vertebral,
no fêmur, na região da pelve. Aqui, ó, pelve, fêmur, certo? No úmero. E na maioria das vezes envolve mais de um osso, tá? Então, muita atenção, porque é um processo bem complicado, né? Exige muita entrega, muito conhecimento, né? Muita inteligência emocional da nossa parte para poder lidar aí com esses pacientes. Então, aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês verificarem. Isso aqui é uma metástase gigantesca, olha aqui, acometeu praticamente toda a coluna vertebral desse paciente, a caixa torácica, tá joia? Então, isso aqui é a nível de metástase. E o seu papel, né, enfermeiro, nesses cuidados é justamente apoiar, né? Questionar o paciente, fazer uma anamnese, um exame físico, uma avaliação e uma coleta bem feita, com maior número de informações. Então, seja compreensível, né, com esse processo da doença, porque é um momento que esse paciente, ele pode estar numa fase de negação, ele pode estar ansioso, né? Então, assim, você limitar a palpação da massa para reduzir qualquer processo de disseminação é importante. Observe o tamanho daquela massa que você consegue visualizar, o edema, o estado neurovascular desse paciente, uma escala de dor, tá? E muito apoio, tá, gente? Muito apoio mesmo, porque esse paciente ele vai precisar. Então, para finalizar, você, enfermeiro, eu, enfermeira Nara, a gente incentiva o paciente, a família, a verbalizar, a nos contar seus medos, suas preocupações e os seus sentimentos. Então, eles precisam ser apoiados, tá? Conforme eles lidam com o impacto do tumor ósseo maligno. E é muito importante da nossa parte também reconhecer tudo isso e pedir ajuda, encaminhar, né, para um profissional da saúde mental, um padre, um pastor ou um líder espiritual. Ele pode ser indicado para fornecer ajuda psicológica específica e apoio emocional a esse paciente, tá joia? Então, para finalizar, o monitoramento e manejo de possíveis complicações, como atraso na cicatrização, alimentação inadequada, osteomielite, infecções da ferida e a hipercalcemia, são aqui sinais importantes relacionados a esse manejo, tá joia? Então, eu finalizo aqui com vocês, tá? Foi um pouquinho mais longo, mas se faz necessário pela importância da aplicação. Qualquer dúvida, vocês podem aí me direcionar, tá joia? Um grande abraço e até a próxima aula.